Você já parou para pensar o que vai acontecer com as suas mensagens íntimas das redes sociais? Ou o que vai acontecer com aquela plataforma que você lucra atualmente após a sua morte? Bom, se você tem uma casa ou se você tem um veículo, por exemplo, esses bens serão transmitidos aos herdeiros após a sua morte. Mas e os bens digitais? O que acontece? O tema de hoje é herança digital. A herança digital nada mais é do que a transmissão desses bens digitais aos herdeiros. Os bens digitais são todos os conteúdos que nós disponibilizamos na plataforma digital, sejam bens de conteúdo patrimonial ou de conteúdo sentimental. Os bens de cunho patrimonial são aqueles que têm um valor econômico, por exemplo, moedas de bitcoins, moedas digitais, jogos. Hoje em dia muitas pessoas lucram com jogos online. Então isso tem um valor financeiro. Tudo que tem um valor financeiro entra nessa parte de cunho patrimonial. E entende-se que esses bens serão divididos, serão transmitidos aos herdeiros, conforme dispõe o nosso Código Civil. Já, por outro lado, temos também os bens de cunho sentimental, que são aqueles que têm um valor íntimo, como, por exemplo, fotos, vídeos, mensagens, e-mails. E será que esse cunho sentimental tem que ser transmitido aos herdeiros? Será que isso viola a intimidade da pessoa ou não? Nossa legislação não dispõe sobre isso. Nós não temos atualmente nenhuma lei que trata sobre esse patrimônio digital, que trata sobre a herança digital. O que acontece? Se a pessoa não manifestou em vida a vontade do que vai acontecer, isso pode ser discutido depois judicialmente. Algumas plataformas já adiantaram isso e disponibilizam aos usuários as opções de memorial ou de exclusão da conta. O Facebook, por exemplo, ele disponibiliza que a pessoa escolha um administrador para a conta ou que a sua conta fique ativa ainda como uma lembrança. Também temos a Microsoft de exemplo, que ela dispõe que somente serão disponibilizados os dados, as senhas, para os familiares em caso de autorização judicial. Tem um caso, por exemplo, que uma mãe entrou com um pedido para acessar as redes sociais da filha. Só que o juiz entendeu que isso violaria a intimidade dela, violaria a intimidade da falecida e não concedeu. Nós temos outra decisão no Brasil também, que uma mãe solicitou a exclusão do Facebook da sua filha, porque ficou uma conta ali em memorial de lembranças e os amigos compartilhavam fotos, vídeos e aquilo estava causando uma dor ainda maior para a família. Então, essa mãe solicitou ao Facebook a exclusão, o Facebook não aceitou, então ela recorreu à justiça e ganhou. O juiz entendeu que sim, deveria excluir essa conta. Então, nós temos essa divergência, algumas pessoas entendem que esses bens são transmissíveis, outras pessoas entendem que não. E tem um caso muito legal, só que não aconteceu no Brasil, eu acho legal falar aqui para vocês. Um menino que faleceu por um atropelamento no metrô. O condutor desse metrô entrou com uma ação de indenização contra a família, alegando que esse acidente tinha causado muitos danos a ele, que o menino cometeu um suicídio. Então a família solicitou também ao Facebook a liberação dessa conta para investigar, ver se tinha alguma coisa, alguma conversa que mostrava algum indício desse suicídio. Só que o Facebook não aceitou, então eles recorreram à justiça e a corte alemã autorizou esse acesso, autorizou que a família tivesse acesso à conta do menino que faleceu e investigasse, visse se tem algum indício ou não que ele iria cometer esse suicídio. Então, na Europa, essa decisão consolidou o entendimento deles. Eles pensam que todos os bens devem sim ser transmitidos aos herdeiros. Então, no caso, se a pessoa não quiser que a família tenha acesso às suas contas, às suas redes sociais, ela deve expressar isso em vida. E se não expressar, entende-se que serão transmitidos automaticamente aos herdeiros. Então, o que fazer agora?
Recomende-se que façam um planejamento sucessório, registre um testamento onde você manifesta essa vontade, manifesta com quem ficará suas redes sociais, analisando a política de uso de cada rede social. Então, se você não manifestar isso em vida, não fizer esse testamento, vai ficar à mercê do judiciário analisar o caso concreto e decidir se serão disponibilizados ou não aos herdeiros a família. Esse foi o tema de hoje. Eu acho um tema muito bacana. Inclusive, se eu estivesse na faculdade, eu escolheria o tema do meu TCC. Eu acho muito legal. Temos muito que discutir sobre isso, mas eu quis formar essa ideia aqui com vocês de uma forma rápida e clara. Espero que vocês tenham gostado e me conte aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você concorda com essa transmissão de bens ou não. Me conta aqui se você gostou do vídeo e até a próxima!